E o tratamento, Jéssica? Como é que a gente pode escolher a melhor terapia para os carcinomas basocelulares? É justamente isso. A gente vai ter que primeiro classificar ele em baixo risco ou alto risco. E aí, baixo risco e alto risco de quê, né? De recidiva, né? Então, a gente sabe, de forma muito simples, que baixo risco é quando o CBC ele é no tronco. Ele é tronco e extremidade. Se eu fosse falar lesões menores de 2 centímetros em tronco e extremidades, são CBCs de baixo risco. Eu vou poder fazer as terapêuticas para o câncer de baixo risco de recidiva. Com exceção de extremidades, de mãos, pés, genitálias. Isso. E eu lembro que na literatura também colocam até região pré-tibial também como área de alto risco, alguns risco. questionam isso. Exato. E aí a gente poderia conduzir assim. De alto risco, a gente vai classificar os de face, então, região couro cabeludo, que é muito vascularizada, face, pescoço, são consideradas de alto risco. Lesões no tronco e extremidades maiores de 2 centímetros, se a gente for estipular. E aí, nesses de alto risco, a gente tem que ter condutas, tem que ser mais ainda precavido contra complicações. Isso. E existe uma distribuição topográfica Sim. que também pode apontar um risco maior de recidiva, né? Tanto H. de frequência, que são áreas já naturalmente mais expostas ao sol, mas também de recidiva e que podem indicar que esse basocelular precisa ser mais bem tratado, entre aspas, né? Mais bem conduzido, sem muita economia no sentido de intervenção, do que outros de área corporal, por exemplo. E essa zona é a chamada de zona H. Então, zona H seria mais ou menos o desenho formado dessas áreas de exposição ao sol, né, da área facial, que são predispostas a surgirem CBC, mas que têm um risco aumentado de recidiva. Então, a gente diz que lesões de basocelular que surgem nessa área rosada, que a gente está visualizando, né, aqui na imagem, quem estiver nos acompanhando aí no YouTube, essas lesões dessas regiões são consideradas de alto risco. Isso. Né, Jéssica? Então, elas podem ter, tipo, meio milímetro. Elas isso. são consideradas de alto risco. Elas não são para a gente fazer algumas terapias que a gente vai dizer que não pode fazer. Isso. Então a gente envolve a parte de orelha, né, área temporal, área lateral facial, área periorbitária como um todo e área centrofacial, que envolve a região nasal e supralabial. Então, de forma geral, pensar visualmente nessa região. E vai até o sulco nasogeniano, ele é englobado. Então, você tem uma lesão próxima à asa nasal, é considerada também de alto risco. Independente do tamanho, né? E é importante que nem tudo é tamanho. Tamanho não é documento, pode atrapalhar, mas sigamos. E aí os tratamentos são, de forma geral, cirúrgicos e também de outras formas. Quais seriam as outras formas de tratamento que a gente vai abordar em outro podcast, com certeza, para detalhar um pouco isso mais. Mas quais seriam os tratamentos, de forma geral, do carcinoma basocelular? A gente pode fazer os outros sem ser a exércise cirúrgica, a gente pode fazer Imiquimode é uma opção, terapia fotodinâmica também é uma opção, criocirurgia nos pacientes com idosos que não podem fazer procedimentos cirúrgicos. A gente pode fazer também Efurix também, que é o 5-fluoracil. É uma opção também. Isso. De forma geral, a gente considera que a cirurgia é o tratamento padrão para carcinoma basocelular. E aí, dependendo da classificação, se for alto ou baixo risco, isso vai definir que margem deve ser adotada naquela lesão. Que isso a gente vai ser tema de outro podcast com mais detalhes. Mas, de forma geral, lesões pequenas, de baixo risco e superficiais, elas podem ser tratadas com essas medidas que Jéssica falou, né? Medidas de medicações tópicas que envolvem 5-fluoracil, uso de Imiquimode, né, criocirurgia, eletrocirurgia com curetagem, tudo isso pode ser foco de tratamento, tá? E dependendo do risco, se tiver risco realmente de lesão secundária, lesão metastática, linfonodal, parotídea, muitas vezes a gente faz uma complementação junto, né, em associação com a oncologia, muitas vezes a gente precisa fazer radioterapia, quimioterapia e outros trabalhos.